Em suma, os impasses supracitados precisam ser urgentes ser elucidados. Assim é mister que o Estado. Vamos olhar o que foi que causou o problema, tô curioso. Nessa competência 5. É mister que o Estado, agente interventivo, então elemento número 1 aqui, eles fazem isso, tá? Eles contam elementos. Promova a implantação de projetos, debates e palestras em salas de aula. Então, promover a implantação é a ação, com a finalidade de conscientizar e informar os alunos sobre as doenças mentais em meio à sociedade. Então, aqui a gente tem o efeito, terceiro elemento, buscando assim oferecer. Então, a gente tem o efeito do efeito, nessa estrutura aqui, ó, tem o detalhamento, quarto elemento. Só que não tem meio. Vamos lá. É mister que o Estado. Quem? O Estado, agente. O que? Promova a implantação de projetos, debates e palestras em salas de aula. Ação. O que vai ser feito? Efeito, com a finalidade, cuidado, ó, tem a fim de, na tentativa de... Ó, pra vocês verem como a avaliação do Enem é rápida. Eu acho que o avaliador leu isso daqui, ó, achou que era um meio. Só pode ter sido a única justificativa, porque não tem meio. Aí tem a segunda, por fim, urge a ele, que é o mesmo órgão também, em parceria com a mídia, criar propagandas televisionadas com o intuito de expor as causas e as consequências dessa doença. Com isso, irá, problema de competição, o número de casos no Brasil. Vou mostrar para vocês agora como é que o avaliador corrige a proposta. E eu ainda nem consegui retomar a citação do início. Sim, verdade. Mas veja que não causou problema para o seu texto, porque você tirou dos eixos da competência 3. Por que você tirou dos eixos da 3? Porque além de antecipar, desenvolver bem, eu acredito que poderia ter caprichado um pouco mais, você não abandona um dos argumentos. Tem proposta para a questão estatal e tem proposta para questão midiática. Você não tem falha nenhuma no seu projeto de texto, mesmo que não retome o repertório. A retomada do repertório é algo que começou a se popularizar e por ser, de fato, uma coisa que é bacana, é bom fazer isso. Mas não é algo que consta ali como uma obrigatoriedade, tá? Mas é bom fazer, que reforça, de fato, o projeto de texto. Eu queria que você explicasse novamente a minha conclusão, porque eu não tirei 200. Ó, como é que o avaliador é treinado? Ele é treinado a fazer isso. Primeiro, eles assim, ó, eles dizem, a proposta de intervenção não lá nos corretores de Enem, não precisa vir só no parágrafo conclusivo. O avaliador tem que ficar atento, porque ela pode vir diluída ao longo do texto. Quase ninguém faz isso. Então, não recomendo. Dilua ao longo do texto. Até porque imagina, a gente em um canto, efeito em outro, meio. Não faz muito sentido. Mas pode, tá? Mas ninguém anda fazendo. Então, como é que eles avaliam? Aí eles já dizem que essa estrutura aqui, ó, eles já explicam, isso não é uma ação válida. Mas, por exemplo, você acredita que essa estrutura aqui conta como uma proposta de intervenção, mas assim, não te prejudique em nada. Pode continuar fazendo essa estrutura. Eu estou só passando detalhes. Isso aí é sua primeira proposta. Que as propostas, elas giram em torno das ações. Então, não existe uma proposta de intervenção com 2 ações, 3 ações, 4 ações. Se a proposta de intervenção tem 5 ações, foram 5 propostas elaboradas. O reitor procura a mais completa delas. Então, urgem ser elucidado, você está propondo algo. Então, essa sua primeira proposta tem um elemento nulo, que não conta. Aí vamos para a sua segunda proposta, a partir do segundo período. É mister que o Estado, então você tem aqui na segunda proposta, lembra dos 5 elementos, né? Agente, ação, meio, barra modo, efeito e detalhamento. O agente, você inseriu, Estado. A ação também, promover a implantação de projetos, de debates, de palestras em salas de aula. Tem gente que acha que a ação é só promover a implantação, que todo o resto seria detalhamento, mas não é. Com a finalidade de conscientizar e informar. Então, você tem 2 finalidades, 2 efeitos. Conta só um. Então, o seu efeito é conscientizar e informar. O que eu quero dizer é que não vai contar como 2 elementos, é o elemento efeito. Você pode botar 10. Sobre doenças mentais em meio à sociedade, em meio a alguma coisa. Tá vendo que gramática muitas vezes passa despercebido para quem corrige, em meio a alguma coisa, em meio à sociedade, tem frase. Aí faltou o meio, modo e o detalhamento, mas a sua proposta não acabou. Finalidade, com a finalidade de conscientizar e informar os alunos sobre as doenças mentais em meio à sociedade e disponibilizar também profissionais da área da saúde, buscando, assim, essa estrutura do assim, ela é vista como um desdobramento do efeito. É o efeito do efeito. Então, é a única forma de fazer detalhamento da finalidade. Porque detalhamento do agente, você tem várias formas. Detalhamento da ação, várias formas. Detalhamento do meio, várias formas.
Detalhamento do efeito é só desse jeito que você fez aqui. É um desdobramento, de preferência, sempre coladinho com o efeito, buscando assim, e dessa forma, perceba, com a finalidade de conscientizar e informar, buscando assim oferecer ajuda aos alunos. É um desdobramento do seu efeito, aí é o detalhamento. Então, seu detalhamento foi buscando assim oferecer. Pronto. E aí ficou faltando o meio módulo. Por meio do quê? Não tem. Aí você pode ter dito, Matheus, mas quando eu escrevi essa estrutura e disponibilizar também, eu queria indicar o meio. Por meio da disponibilização de profissionais da área da saúde. Poderia ser, mas teria que estar escrito desse jeito. O que conta não é o que você quer dizer, é o que você escreve. Você vê como é uma besteira isso, mas é assim que eles são instruídos, os corretores. É o que está escrito, é o que está textualmente explícito. Os conectivos têm um papel muito importante aí. Então, minha sugestão, sempre, 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 a palavra por meio de, vai precisar estar na sua proposta. Se for fazer uma segunda, para não repetir o por meio de, a partir de, por intermédio. Minha sugestão de gerúndio, só de consequência, como você fez aqui. Só gerúndio de consequência na redação. Na proposta, evite, porque desse jeito que você fez, ficou muito claro. Mas o gerúndio, ele pode ser meio, ele pode ser ação e ele pode ser detalhamento. Então, assim, dificulta a vida do avaliador, porque você vai exigir que ele pare e interprete. Aí você pode dizer assim, Matheus, e se nessa segunda proposta do por fim eu tivesse botado no meio? Contava? Não, não contava. Não contava por quê? As propostas são separadas. Primeira proposta, um elemento nulo. Se fosse só por sua primeira proposta, a nota da C5 era 0. A segunda proposta, 4 elementos, faltou o meio modo, então é 160. E aí tem uma terceira proposta, que é urge a ele, no caso o mesmo agente, elemento 1, criar propagandas, ação, com o intuito de expor efeito, terceiro elemento. Com isso, diminuiria o número de casos no Brasil. Então, aqui é o detalhamento. A sua segunda proposta também tem 4 elementos. E aí, Matheus, qual conta? Tanto faz, porque as duas têm a mesma quantidade. Eles consideram a mais completa. Então, pode fazer uma mais completa e outra menos. Eu prefiro que você faça do jeito que você fez. Duas com a mesma quantidade de elementos. Mas, claro, aí nesse caso, lembra de inserir o meio. Faltou nas duas propostas o meio. Por meio de da ampliação de investimentos. Já tinha ganhado os 40 pontos, que algum corretor acabou penalizando. Bem na hora da conclusão, me deu bloqueio mental. Aí eu fiquei, e acabou saindo só isso. É porque quando a gente vai escrever a conclusão, a gente já está tão cansado, que viu o tema, então, querendo ou não, assim, eu sei que vocês já estavam preparadas para escrever sobre qualquer tema. Podia cair o que fosse, vocês iriam desenrolar, porque vocês passaram pelas aulas do curso, vocês dominavam a estrutura de redação, vocês dominavam o que o avaliador exatamente estava procurando no texto de vocês. Então, assim, disso eu não tenho dúvidas. Mas a gente fica eufórico com o tema, não adianta. Quando a gente vê o tema assim, putz, é o tema que vai decidir, né? Não é o tema que vai decidir, mas assim, é o tema que eu vou escrever para entrar na faculdade, para conseguir o meu objetivo. Então, assim, dá aquela euforia aí. Tem introdução, tem desenvolvimento 1, tem desenvolvimento 2, tem a questão de do cérebro argumentando, tá ok, gramática. Quando chega na conclusão, você já está exausto. Então, eu entendo, mas, assim, é da importância que ela merece. Porque se você pensa, a competência 1 é avaliada no texto inteiro, a competência 2 é avaliada no texto inteiro, a 3 no texto inteiro, a 4 conectivos no texto inteiro. Agora, a 5 é só na conclusão. A proposta de intervenção vem só na conclusão. Então, é o parágrafo que mais vale. Que essa conclusão aqui, ele avalia 1, 2, 3, competência 1, 2, 3, 4 e a 5 também.